Valeu. Maravilha. Aproveita aí então, vai lá, manda uma pergunta aí pro Saulo Calderon. E, legal, Saulo, aproveitando isso que a Pri falou aí, da questão da clarividência, cara, assim, quero fazer, na verdade, duas perguntas para você. Você que agora está nesse ramo da medicina, que é um totalmente diferente, né, do espiritual, embora a espiritualidade junto com a medicina, bem próximo futuramente, ou mais distante, são duas ciências que vão se unir, né? A gente sabe do meio espiritualista, a gente sabe quanto de espiritualidade existe já na medicina, mesmo das pessoas mais céticas, e quanto a gente pode aproveitar inclusive com a clarividência. Então, assim, para mim, que eu trabalho, sou terapeuta, trabalho atendendo, assim como o Diego também, ele trabalha atendendo, ele já tem essas percepções de clarividência, dos atendimentos. Como você vê, você que está chegando agora, um espiritualista, um cara que é totalmente espiritual, entrando agora no mundo totalmente material e cético da medicina, como que você percebe esse ambiente hospitalar, como é que estão as suas sensibilidades dentro desse ambiente e como está sendo a relação das pessoas que estão te conhecendo lá. Muitos talvez não te conheçam, estão te conhecendo agora, né? Pelo trabalho que você já faz. Como é que está sendo esse primeiro impacto para você, né? Na questão da sensibilidade. Você percebeu alguma mudança na sua sensibilidade, principalmente na questão da clarividência? Como você falou bem, não é só a percepção visual, mas a percepção da leitura energética. Como é que está sendo para você esse ambiente novo hospitalar? Eu ainda não estou, Igor, indo para o hospital, vou para o UBS, né? E como você fala, como eu estou só no, passei só pela primeira etapa, primeiro período, então é uma coisa bem limitada. Eu só faço poucas coisas assim. São pequenas ações que a gente acaba ajudando os médicos. Às vezes a gente passar um pouco mais, mas sempre sobre acompanhamento daquilo que a gente já sabe fazer. É, eu estou uma grata surpresa porque eu achei que ia ser mais difícil, Igor, no sentido de que a medicina mudou muito. Por exemplo, o coordenador da faculdade, que é o Rodrigo, ele é espiritualista e passa energia. O coordenador de medicina. Então, assim, tem uma liga de espiritualidade lá, que eu, inclusive, já estou entrando, já faço meio que parte dela. Então, tem algumas coisas que são uma grata surpresa. Também descobri que tem várias matérias já inclusas sobre espiritualidade e medicina. Uma das coisas que muito se fala é a questão da empatia, que tem se percebido que assim uma porcentagem muito grande dos médicos até o internato e no começo da residência, que o internato é a última etapa dos estudos da medicina, a residência é quando você vai se especializar, eles vão ficando frios, até por uma questão de talvez de contato, de proteção inconsciente, então eles vão perdendo esse processo empático. Então há um estudo muito forte na medicina para que isso não seja feito. Então me foi uma grata surpresa, mas também há muita gente que entra na medicina só pensando no dinheiro. Muitos colegas, amigos, que você vai conversar com as pessoas, elas vão pensando nisso. Então, destoa em alguns aspectos. Na questão espiritualista, eu não sou muito de falar. As pessoas sabem que, muitos deles sabem que eu tenho um canal que fala de espiritualidade e tal, mas não se toca muito nisso. As pessoas vão falar mais quando eu vou tocar musicalmente. Eles assistem eu tocando, mas não assistem no dia a dia, né? Então você tem que aprender a conviver nesse meio, e o desenvolvimento energético é só o começo, né? Eu já começo a perceber que esse assunto está cada vez mais forte, que a cobrança espiritual positiva em cima começa a ficar mais alta. Assuntos como esse, por exemplo, quando você é convidado a falar de clarividência aqui pelo Samuel, por todos vocês, já demonstram que há uma responsabilização. A espiritualidade, nada acontece por acaso, as coisas são interligadas. Então isso já vai começando a acontecer. Eu começo a perceber também que na medicina tem muita coisa para se estudar, há um caminho imenso de pesquisa, eu inclusive falei sobre isso, sobre a medicina da alma recentemente no meu canal, onde a gente já percebe que dá para fazer um acompanhamento por um espaço de tempo, no estudo de caso e controle, onde eu falei até coincidentemente, o Diego está aqui, nós tivemos um projeto junto, o qual eu queria até parabenizar de novo o Diego. Ele ganhou um presente da Even 3, que é um dos maiores locais de eventos do Brasil, como o evento mais sobre espiritualidade, o maior evento que eles tiveram sobre espiritualidade lá dentro. Ele ganhou até um prêmio sobre isso. Então, sem querer, eu fiz uma interligação com o Diego. O Diego fez um trabalho que eu acho que foram mais de quase menos 1.000 pessoas que foram iniciadas em Reiki, e a gente de repente percebe que dá para fazer um acompanhamento em um hospital. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, tá?
Isso com o reiki. O reiki eu acho que no momento é o tipo de transmissão de energia mais universal que nós temos. Ele há de concordar com isso, o Diego. Sim. Porque você tem aí um monte de tipo de terapia, algumas delas são isoladas de questões religiosas, mas o reiki ele já é inserido na Organização Mundial da Saúde, já é inserido nas políticas públicas aqui também do SUS, como terapia integrativa, já faz parte, é aceito. Talvez a gente possa fazer um trabalho bem feito, onde você comece a pegar um grupo de pessoas que são acompanhadas com transmissão energética, com reiki, e outras que não. Então você começar a abrir a possibilidade de pesquisa na parte científica, que é o que a gente precisa bastante hoje em dia, com fatos, com dados. 1.000 pessoas foram acompanhadas por reiki no percorrer de 5 anos, 1.000 pessoas não foram. Dessas que foram acompanhadas por reiki, nós tivemos uma melhora de 65%, e as outras nós tivemos de 25%, por exemplo. Isso eu estou falando uma possibilidade, sem viés, uma ideia. Aí a gente conseguiria ter um embasamento de falar, tem alguma coisa acontecendo, quando as pessoas, e são pessoas que estavam inconscientes, né? Então então a gente consegue começar a fazer um embasamento para falar o que está acontecendo. Por que quando você transmite energia as pessoas recuperam mais rápido? Tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que a medicina e a espiritualidade, ela é feita para se conectar nesse momento. A medicina está se conectando à espiritualidade e vice-versa. Sensacional, Saulo. E você falando sobre o reiki, né? Teve um momento de uma live bem recente sua que você aprofundou nesse tema sobre o reiki conectado como terapia integrativa, mas entrando nesse universo de pesquisa. E o reiki, ele é muito bem aceito porque ele não tem uma vinculação religiosa, né? Ele não está conectado com nenhuma religião. Inclusive aqui no Brasil já é aceito como terapia integrativa e isso é sensacional. Verdade. Beleza, vou passar aqui para o Fael, então. O Rafael faz mais uma pergunta. Todo esse universo é muito interessante, né? A gente falar sobre o processo médico, o processo espiritual, e o Saulo salientando a importância de algumas terapias, né? A gente vê que como tem deficiência disso ultimamente, né? Em integrar terapias que são consideradas alternativas, mas num momento primordial, às vezes, do tratamento, acaba sendo o carro-chefe, junto com um tratamento médico. Mas a questão simbiótica, Saulo, que muitas vezes a gente até comenta no meio espiritual, e não fica muito claro quando a pessoa está tratando de forma psiquiátrica, né? Muitas vezes o paciente tem ali uma bipolaridade, né? Eu pude acompanhar isso no laboratório a minha vida inteira por conta do meu pai. E depois do desencarne dele, eu observei que ele se libertou de um processo simbiótico, né? De uma ligação espiritual, obsessão, claro, que tinha de outras vidas. Entendi todo o processo, tive a oportunidade de entender. E ele aparece para mim de uma forma muito tranquila, muito bem, muito serena após essa vida. Fez parte da expiação dele isso, e acredito que de outras pessoas, quando a gente fala sobre problemas psiquiátricos, né, tais como bipolaridade, até a depressão, ou até mesmo a esquizofrenia, que pode ser um caso também de mescla, né, de lesões cerebrais e a clarividência, como o Diego mencionou muito bem, desestruturada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo simbiótico e a delicadeza que se tem que tratar sobre isso, principalmente quando a pessoa acaba chegando num tratamento espiritual, que muitas vezes os mentores conseguem, aos poucos, ir intuindo a família ou até mesmo a pessoa a chegar num local onde ela possa ser ajudada, mas mesmo assim os cuidados que se precisa ter num primeiro momento, por conta dessa relação tão forte que se cria ali, né, dos implantes, até mesmo na apometria, fala-se muito sobre as aranhas, né, que estão ali implantadas dentro de alguns pontos energéticos. A gente está num ambiente, Rafael, aqui, em que nós estamos suscetíveis a tudo, né, assim, independente de qualquer coisa, por exemplo, você pode passar por uma virose, por uma doença bacteriana e você não tem karma por isso. Nascer aqui tem uma consequência.
Essa consequência ela pode ser imunológica, por uma questão de fragilidade até genética ou até de fragilidade emocional, onde você chegou a alimentar, um monte de coisa pode estar acontecendo aí. Mas independente de qualquer coisa, as pessoas pegaram Covid e não tem questão kármica nisso. Seu pai, por que eu estou falando isso? Porque você falou sobre o seu pai ter passado por uma dificuldade aqui, depois desencanou e estava numa situação boa. Então, nós passamos por situações que não são kármicas, são testes, são partes, são provas, são situações de reações de nascimento. Por exemplo, nascer, estar no corpo, sentir saudade, estar distante, diminuir a consciência, se locomover com dificuldade, usar um balão de oxigênio que é o pulmão, tudo é com o contexto da encarnação. É uma prova que você tem que estar repetindo elas várias vezes, até você meio que vai acostumando e vai aprendendo. Então, às vezes, para passar por nascer aqui, tem um monte de consequências. Uma delas é essa consequência fortíssima, às vezes, que nós viemos, até de nascer perto de pessoas tão complicadas. A gente nasce num lugar onde as pessoas, pelo amor de Deus, um monte de alma cebosa complicada, incluindo a gente. Um monte de gente absolutamente difícil, velho. Você começa, como é que pode ter gente tão estranha? Às vezes eu olho assim, como é que um próprio ser ataca o outro? Assim, como é que você pode, a gente bota grade na cara da gente por causa de ser humano, não é por causa de leão, não. Não é por causa de urso. A gente defende a nossa casa de nós mesmos. É um negócio muito louco isso. A gente acostumou a ser assim. Quer dizer, você não tem medo de ser humano, tem medo de pegar um Uber, a gente tem medo da gente. Então é um senso, se você parar para pensar, é o costume, é a normalidade da loucura, ou a loucura da normalidade, sei lá. Então, essa simbiose é porque, uma vez estando aqui, independente das questões kármicas, nós temos todo esse teste a ser feito. Tem gente que é muito boa e está passando por um processo obsessivo. Tem pessoas que são legais, vocês, por exemplo, todos vocês que mantêm um trabalho sobre espiritualidade, só o ato de vocês estarem se envolvendo com isso, você podia estar ganhando dinheiro com outra coisa, podia estar fazendo direito, podia ter médico, por exemplo, e não se envolver com espiritualidade, podia estar vivendo, vocês iam sofrer um baque menor, no sentido do assédio, entre aspas, tem um mediano também acesso consciencial de despertar, mas dane-se, uma parte está assim. Mas a gente, ao fazer isso, nós nos envolvemos com um tipo de reação que ela chega muito forte para perto da gente. Onde seu relacionamento é mais difícil, onde você precisa andar na linha o tempo inteiro, andar na mente no lugar correto, porque você não tem mais direito a baixar a frequência, se baixar você se dá mal. Então tem um monte de cobrança em cima da espiritualidade que não é obsessiva direta, é um obsessivo indireto, que assim, o espírito não tem nada contra você, ele tem contra o que você faz. Então o ataque ele é forte nesse aspecto. Então todo esse processo acaba pegando pessoas, por exemplo, que ao entrar na vida ainda não tem a preparação consciencial para passar por processos obsessivos ou passar por uma situação até kármica, ela sofre pra caramba. Muita gente, minha mãe foi médium a vida inteira, sofreu pra caramba também, desencarnou, estava numa situação, apesar de ter desencarnado por causa do cigarro, estava numa situação boa, assim, equilibrada, vai sofrer uma repercussão kármica pela ação que fez, mas não cair em dimensões inferiores. Entrar aqui tem uma consequência, e essa consequência a gente tem que passar por tudo isso, e às vezes é muito difícil, porque a pessoa sofre a vida inteira. A pergunta é, se nós não estamos sabendo, se não é kármico, tá, e nós estamos sofrendo, vai sofrer de todo jeito, mas se é muito sofrido, é porque a gente ainda não tem aquele conhecimento, aquela tranquilidade para passar mais facilmente por uma situação onde uma pessoa mais preparada, quer dizer, que já passou outras vezes, acaba indo com mais tranquilidade. Por isso que é importante a gente estar sempre pensando, bom, se eu estou passando por essa coisa, porque ainda está difícil, é porque eu tenho que aprender isso. Aliás, quando eu estou estudando na medicina, eu digo para você, rapaz, ali você não sabe nada o tempo inteiro, você é tipo um bebê. É o tempo inteiro confuso e dolorido, porque é tanta informação nova, que você nunca viu, que machuca, porque você não sabe para onde vai, você não sabe que lado vai, velho. E você só se acalma quando você estuda aquilo tanto a ponto daquilo ficar mais calmo. Então o que você tem que fazer? Tentar recuperar o máximo de tempo possível para não sofrer. Então você estuda que não condenado para poder parar de sofrer. Aí você começa a entender finalmente o que está acontecendo para poder passar por uma prova e como aconteceu comigo e passar. A encarnação é exatamente a mesma coisa. Se está difícil, é porque está aprendendo. E o seu pai passou por isso, minha mãe passou, a gente vai passar sempre isso. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo,
de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.